Londres, 1888. As ruas estreitas e mal iluminadas do bairro de Whitechapel eram tomadas pela pobreza, pela violência e pelo medo. Foi nesse cenário que surgiu um dos criminosos mais enigmáticos de toda a história. Um assassino que atacava durante a madrugada, escolhia mulheres vulneráveis como vítimas e desaparecia sem deixar rastros. A imprensa lhe deu um nome que atravessaria gerações: Jack, o Estripador. Durante poucos meses, uma sequência de assassinatos brutais chocou a Inglaterra e chamou a atenção do mundo. A violência dos crimes, as cartas supostamente enviadas pelo assassino e o fracasso da polícia em capturá-lo transformaram o caso em um dos maiores mistérios criminais de todos os tempos. Mais de um século depois, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, continua desconhecida. Diversos suspeitos já foram apontados, inúmeras teorias surgiram, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Neste vídeo, vamos reconstruir os acontecimentos que aterrorizaram estudiosos e fascinam investigadores até hoje. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. No final do século XIX, o bairro de Whitechapel, em Londres, era uma das regiões mais pobres da cidade. Milhares de pessoas viviam em extrema miséria e muitas mulheres recorriam à prostituição para sobreviver. Foi nesse ambiente que um assassino começou a agir. A primeira vítima, geralmente associada ao caso, foi Mary Ann Nichols, encontrada morta em 31 de agosto de 1888. Seu corpo apresentava cortes profundos na garganta e graves mutilações no abdômen. A brutalidade chamou imediatamente a atenção das autoridades. Poucos dias depois, em 8 de setembro, outra mulher foi assassinada. Seu nome era Anne Chapman. Assim como no primeiro caso, o corpo apresentava sinais de extrema violência e mutilações que indicavam um agressor metódico e experiente. No dia 30 de setembro ocorreu o episódio que ficou conhecido como o Evento Duplo. Em poucas horas, duas mulheres foram assassinadas. A primeira foi Elizabeth Stride. Acredita-se que o criminoso tenha sido interrompido antes de mutilar seu corpo. Pouco tempo depois, ele voltou a atacar. A segunda vítima daquela mesma madrugada foi Catherine Edwards. Seu assassinato apresentou mutilações ainda mais severas, levando os investigadores a acreditar que o mesmo autor era responsável pelos dois crimes. A última vítima considerada parte do grupo principal foi Mary Jane Kelly, assassinada em 9 de novembro de 1888. Diferentemente das anteriores, ela foi morta dentro de um quarto alugado. O estado do corpo era tão violento que muitos policiais relataram nunca ter visto algo semelhante em toda a carreira. Esses 5 assassinatos ficaram conhecidos como as 5 vítimas canônicas, embora alguns pesquisadores defendam que outras mortes também possam ter sido cometidas pelo mesmo criminoso. Enquanto a polícia tentava encontrar pistas, cartas começaram a chegar aos jornais e às autoridades. Uma delas era assinada como Jack the Ripper, expressão que ficou conhecida mundialmente como Jack o Estripador. Até hoje não existe certeza se essas cartas foram realmente escritas pelo assassino ou por pessoas que buscavam notoriedade. A investigação foi conduzida principalmente pelo inspetor Frederick Oberline, da Polícia Metropolitana de Londres. Apesar do intenso trabalho policial,
as limitações da ciência forense da época dificultavam a coleta de provas. Impressões digitais ainda não eram utilizadas nas investigações e exames de DNA estavam a mais de um século de distância. Ao longo dos anos, dezenas de suspeitos foram apontados. Entre os nomes mais conhecidos estão Aaron Kosminski, o barbeiro de origem polonesa que vivia em Whitechapel; Montag John Rich, advogado e professor que morreu pouco depois dos crimes; e George Chapman, posteriormente condenado por outros assassinatos. Nenhum deles, porém, foi definitivamente ligado aos homicídios. Também surgiram teorias envolvendo médicos, membros da aristocracia, artistas e até integrantes da família real britânica. Embora algumas hipóteses tenham ganhado popularidade, nenhuma apresentou provas suficientes para encerrar o caso. O mistério em torno da identidade de Jack, o Estripador, alimentou centenas de livros, documentários, filmes e estudos acadêmicos. A combinação de crimes brutais, a ausência de um culpado e o contexto sombrio da Londres vitoriana fez do caso um dos maiores enigmas da história criminal. Mais de 130 anos depois, investigadores independentes continuam analisando documentos antigos, registros policiais e evidências preservadas. Alguns pesquisadores afirmam ter encontrado respostas por meio de exames modernos, enquanto outros contestam essas conclusões, mantendo o debate aberto. Independentemente de quem tenha sido o verdadeiro assassino, Jack, o Estripador, tornou-se um símbolo dos crimes não solucionados. Seu nome permanece conhecido em praticamente todo o mundo e continua despertando curiosidade, medo e fascínio, sendo considerado até hoje um dos maiores mistérios da história do crime. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos que contam casos reais com respeito às vítimas e compromisso com a informação, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo caso.